E muito bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Festa do Chá no seu quinto episódio, onde tivemos uma rodada cheia de clássicos, hein, Leonardo? Não é só no Campeonato Brasileiro que tivemos um final de semana cheio de clássicos. Não, na Premier League também tivemos Arsenal e Manchester City, Manchester United e Chelsea, que são jogos que vamos comentar hoje. Leonardo, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Como o senhor está? Está bem? Sobreviveu esse final de semana cheio de clássicos aí? É isso, hein, Vargas? Fala como é que você tá aí. Muito boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do horário que vocês nos assistem. É isso, cara. Mais uma rodada de Premier League, mais uma excelente rodada de Premier League e, como você muito bem disse, cheia de clássicos. Tivemos aí Chelsea e Manchester United, Arsenal e Manchester City. Tivemos o derby de Liverpool, entre Liverpool e Everton. Então, muita coisa pra gente comentar hoje aí. Vai ser mais um grande programa. Mais um grande programa e vamos já começar com o clássico de domingo. A gente sempre comenta aqui que o domingão, meio dia e meia, horário do almoço, e o almoço bem feito tem que ter um clássico, tem que ter o jogo da Premier League para dar aquele temperinho a mais na sua comida ali que você está comendo no seu almoço de domingo. E vamos já começar a falar então de Arsenal 1, Manchester City também 1, onde foi um jogo que, na minha ideologia, achei que o Manchester City ia vencer. Donnarumma jogou demais. Talvez foi o destaque do Manchester City. Gostei da atuação dele, apesar de ter falhado no gol do Martinelli nos minutos finais. Sabe aquele ditado, Leonardo? Não pode elogiar goleiro e zagueiro antes do jogo acabar? Lá estava assistindo o jogo, falei, pô, gostei da contratação do Donnarumma, tá jogando bem, fazendo várias defesas, aí ele me dá uma daquela lá no finalzinho do jogo. Não tirando mérito do Martinelli, que foi um baita no golaço. Gol de cobertura, a gente tem que passar um pano aqui, porque foi um baita no golaço ali do brasileiro, que tinha entrada ali, não, nem começou o jogo como titular, e deixa aquela pulguinha na orelha ali do Arteta, porque como o senhor já bem disse nos programas anteriores, o Madueke não foi uma boa contratação, mas em alguns jogos ele estava sendo um destaque da equipe do Arsenal, mas quem decidiu mesmo foi o Martinelli. Sua análise do jogo de Manchester City e Arsenal 1-1? Cara, acho que tem muita coisa pra gente analisar dessa partida aqui, dos dois lados. Assim. Começando pelo Arsenal, eu acho que é um prato na mesa de quem critica o Arteta aqui, mais uma vez. E pelo mesmo motivo, assim, a falta de coragem. Quando sai a escalação e eu vejo o meio de campo ali com o Rice, com o Zubimendi e com o Merino, sabendo da lesão do Odegaard, obviamente, me dá a sensação de uma falta de coragem ali, mais uma vez, do Arteta que a gente tanto viu. O Arteta é um grande treinador, o trabalho do Arteta no Arsenal é incrível, e não é de hoje, mas tem ali os pequenos detalhes, os pequenos poréns, que a gente sempre fala, e esse para mim é o principal dele, assim, acho que falta um pouco mais de pulso firme na hora desses grandes jogos. E aí ele entra com o Merino, né? Ele não entra com o Eze, por exemplo, que eu vou falar daqui a pouco. E isso, para mim, coloca o Arsenal ali numa posição que não deveria. A gente começa o jogo com o Arsenal até tentando ir um pouco para cima ali, até o gol sai logo no começo num contra-ataque, numa bola em que o Haaland pega, toca pro Reinders, e aí o Reinders, para mim, mais uma vez o grande nome do jogo, principalmente no primeiro tempo, assim, a gente já fala toda semana dele aqui, tem que falar de novo, a dominância do Reinders no meio de campo do Manchester City é um negócio colossal, assim, é uma contratação excelente, cara. Eu falo que quem via a Série A e via o Milan jogando falava, cara, esse cara aí na mão de Guardiola é um casamento perfeito, e era de fato, se comprovou. Com pouquíssimas 5 rodadas já dá para ter certeza aí que o Reinders vai ter um grande futuro nas mãos do Guardiola aí, vestindo a camisa do City. Isso obviamente tirando toda lesão, essas coisas aí que a gente não tem controle. E mais uma vez ontem ele foi um indecisivo, principalmente na primeira etapa, dominando o meio campo assim de maneira completa, e um meio de campo muito forte do Arsenal, né, poluído pela ideia do Arteta ali, colocado com 3 jogadores de pegada, com o Rice, o Zubimendi e o Merino, mas mesmo assim o Reinders dominou ali, e ele é o cara que vai lá dar o passe pro Haaland
E aí a gente tá falando do Haaland, é o Prime Haaland voltando aí. Nunca deixou de ser, né? Mas as pessoas acham que enche o saco demais e com coisa que não tem nexo. A gente vê um Haaland que é dominante ali. E esse tipo de gol ele não perde, ele vai lá, abre o placar e faz E que 1x0 pro pique City. que ele deu ali de trás do meio campo, né? Cara, ele já Não, tocou a bola ali pro Reinders e já baixou a cabeça e foi. Não sei se você reparou, mas o Gabriel Magalhães correndo atrás dele, desesperado, gritando com outro parceiro dele. Eu não sei o que ele tava gritando, mas ele correndo, o Haaland colocou na quarta marcha ali e foi. Só parou fazendo gol ainda de direita, que nem é a perna boa dele, né? isso. É um nível de definição, é um controle de bola, é um negócio muito grande, assim, o Haaland é um monstro, assim, os números dele falam mais do que ele próprio, né, falam por si só. Se continuar nesse nível aí, o Haaland só tem 25 anos, se continuar nesse nível, a gente tá falando de um cara que vai, com certeza, chegar no número dos grandes que a gente viu aí nos últimos anos, Cristiano Ronaldo, Messi, assim, se continuar nesse nível, sem lesão, sem nada, certamente. E depois do gol, a gente viu um City que a gente não está acostumado a ver, né? O Guardiola que pegou o busão, estacionou o busão na frente do gol e falou: é isso aqui. Vocês não estão acostumados, mas é o Guardiola que a gente vem falando aqui, o quanto ele vem variando os seus estilos de jogos a cada partida da Premier League, desde o ano passado, tentando pelo menos. E aqui ele fez mais diferente ainda, uma coisa que a gente muito raramente viu o City do Guardiola fazer, realmente dar a bola para o adversário e se defender. E fazer isso com maestria até o último lance da partida. Acho que ele não teve vergonha de fazer isso, fugindo mesmo das suas características, e deu certo. Assim, é um Arsenal que pouco levou perigo ao Manchester City. Assim. Eu até acho que sim, o Donnarumma estava fazendo um bom jogo, mas acho que ele não tinha sido tão exigido dessa maneira. Não acho que tinha acontecido uma chance muito clara de gol para o Arsenal até chegar no último lance ali, que para mim ele falha no gol, acho que ele poderia ter saído antes, ou então poderia até ter ficado no gol. E o Martinelli vai lá e faz o gol. E que semana para o Martinelli, né? Semana iluminada, a gente falou aqui na semana passada, disso dele estar perdendo um pouco de espaço, com o Madueke jogando bem, surpreendendo as pessoas jogando. A contratação do Eze, que eu vou falar da entrada dele aqui, mas que semana do Martinelli, assim, entrando no jogo do meio de semana da Champions League contra o Bilbao e decidindo, resolvendo a partida com um gol, com uma assistência, e aqui novamente dando esse ponto importante para o Arsenal. Importante, mas eu acho que ainda assim o torcedor do Arsenal ficou com um gostinho de quero mais ali, com a sensação que dava para ter vencido um time que hoje é melhor que o Manchester City, né? Então, aí mais uma vez eu vou falar da escalação. Acho que o Eze entra no segundo tempo e ele evidencia ainda mais o erro do Arteta em não ter começado com ele o jogo. Assim. Precisava ter tido essa coragem de começar com o Eze no lugar do Merino, um time mais ofensivo, um time mais para cima. E aí no segundo tempo muda da água pro vinho, o Eze faz uma boa partida, acha um passe lindo pro Martinelli, que vai lá e empata o jogo. Acho que essa falta de ousadia do Arteta foi crucial aqui para esse empate do City. E é isso que talvez faça a gente duvidar tanto desse Arsenal. Nesses momentos decisivos, a gente vê um treinador um pouco mais medroso ali, nem é no sentido totalmente pejorativo da palavra, mas um treinador que sente um pouco mais esses momentos. E talvez por isso a gente não coloque ele a nível, por exemplo, de Champions League, junto com o PSG, com o Barcelona e com o Liverpool, que são os três principais favoritos. Está um degrauzinho abaixo. Acho que isso ainda faz falta. E aí, contra um City, isso é muito... você toma muito, muito fácil isso aí. O City é um time que muito letal. Ele vai aproveitar desse tipo de erro, né? Então, acho que o Haaland fez isso muito cedo, mas o Arsenal ainda consegue um empate no último lance do jogo. Muito bem, Leonardo. Bom, eu queria comentar também sobre dar mais ênfase aí no que você falou sobre o meio campo do Arsenal, porque Zubimendi, Rice e o Merino, características defensivas. Né? Para puxar um contra-ataque ali, acho que o Rice é o que tem um pouquinho mais de teor ofensivo ali entre os três. Lógico, o Merino, foi o Merino Zubimendi que fez aquele golaço na rodada passada. Então, mas o Rice ali com suas cobranças magníficas de falta ali, igual que teve no jogo contra o Real Madrid. Mas entrar, lógico, é contra o Manchester City, mas tá jogando em casa, propõe o jogo, já começou perdendo. Aí depois que viu que o jogo não tava
favorável, aí que começou a fazer as mudanças ali. O ex entrou, baita contratação também. Não dá para você ter um camisa 10, né, da magnitude que é o ex e jogando de reserva ali, Leonardo, não tem como. Eu acho que Bom, é isso, assim, a lesão do Odegaard, obviamente, o Odegaard é titular ali. Mas a partir do momento que você tem essa lesão e você sente ali que você a característica mais parecida com a do Odegaard era do Eze. E ele, ao invés de colocar um jogador com a característica mais parecida, ele vai lá e coloca o Merino. O Merino, obviamente, ele já foi até centroavante na temporada passada. Mas é um jogador mais defensivo do que o Eze e do que o Odegaard. Isso é indiscutível. Você falou muito bem, o Zubimendi é o cão de guarda, é o primeiro volante. O Rice, até com a chegada do Zubimendi, vai ter a liberdade de sair um pouco mais. Mas o Merino é basicamente a mesma coisa do Rice ali, a mesma posição. E aí você ficou com 3 jogadores, com 3 volantes em campo, assim. Então, falta ousadia mesmo no quarteto. outro time que também jogou, mas não jogou no domingo, foi a equipe do Liverpool, que abriu a rodada jogando 8h30, jogando o derby, um clássico de Liverpool contra o Everton. E venceu mais uma. Leonardo, já são 5 jogos e 5 vitórias da equipe do Arne Slot. Pintou o campeão, é muito cedo para falar. E que golaço do Gravenberch pegando de voleio, encobrindo o goleiro da equipe do Everton. Assim, a gente vem falando aqui o quão o Liverpool consegue vencer jogos mesmo jogando mal, principalmente nas 4 primeiras rodadas da Premier League. E aqui eu achei que não foi isso, assim. E já achei que não foi isso contra o Atlético de Madrid na Champions League no meio de semana. Aquele jogo contra o Atlético é o melhor jogo do Liverpool na temporada, de maneira disparada, assim. Faz um bom jogo, abre 2-0, jogando contra o Dete, abre 2-0 com 5 minutos de jogo. Acaba tomando empate, como tem sofrido com isso durante todos os jogos, abre e mesmo assim não consegue segurar a vantagem, toma empate, vai lá e faz o gol de novo no fim do jogo. Mas ali jogou bem. E aqui contra o Everton eu achei a mesma coisa, assim, acho que o Liverpool começa muito bem o jogo, ele com troca de passes, com finalmente os jogadores se entrosando em campo. Na quarta, o McAllister fica no banco, no sábado quem ficou foi o Wirtz, e acho que essa rotação vai ser mais que comum, com o calendário tão cheio e com tantos meio-campistas bons, acho que essa rotação vai ser natural. Mas mesmo assim, o Ekitike voltou a ser titular, né? O Isaac foi para o banco, uma movimentação muito natural ali, parecia já se entrosando mesmo dos jogadores que chegaram, e aí no segundo tempo com o Isaac, com o Wirtz, mesma coisa. Acho que tá começando a dar liga esse time. O ponto negativo é, mais uma vez, o sistema defensivo falhar ali, o Everton consegue chegar ao gol com o Benaguer, e aí fica um sufoco ali no final do jogo, né? Mais uma vez podendo entregar de novo um resultado. O Liverpool abriu 2-0 contra o Bournemouth, tomou o empate. Abriu 2-0 contra o Newcastle, tomou empate. Contra o Burnley foi 1-0, né? Mas abriu 2-0 contra o Atlético de Madrid e tomou empate. Tudo bem, venceu todos esses jogos, é verdade. Mas precisou vencer no final, né? Porque tinha uma vantagem e deixou o outro time empatar. Então acho que foi importante até nesse sentido aqui. Faz 2-0, tomou um gol ali, mas conseguiu segurar a vantagem. Já viu uma evolução. Mas ainda quero ver mais. Assim, eu acho que eu estou começando a gostar do que eu vejo. Acho que evoluiu nesses últimos 2 jogos. Um time jogando mais. A gente consegue ver mais a cara do Slot aqui, que a gente viu tanto na temporada passada. Nos primeiros jogos estava um pouco difícil de ver. Agora eu consigo ver ali um claro esquema do dedo do Arne Slot ali no time. E contra um Everton que não é flor que se cheire, não, cara. Não é um time fraco assim, fácil de vencer. O Everton muito bem treinado pelo David Moyes, que vem mostrando no começo de Premier League muito interessante, principalmente com os seus 2 destaques ali, o Ndiaye e o Grealish, que fizeram mais uma vez um bom jogo. O Grealish ali atrapalhou ali bem o Frimpong, que ele estava marcando ele, foi para cima dele. Frimpong não, desculpa, o Bradley, o Frimpong foi reserva. O Bradley sofreu muito com o Grealish. O Everton poderia ter chegado ao gol ali em alguma jogada do Grealish. Então, acho que não é um time assim tranquilo de se vencer, não, um time difícil. E é sempre um derby, né? Um derby é um derby, é sempre muito difícil você vencer. Pode ser que o Everton esteja lá embaixo, o Liverpool lá em cima, mas é sempre o Merseyside Derby que é muito difícil de ter. Para os 2 lados é muito difícil, então o Liverpool sempre sofre nesses confrontos contra o seu principal rival, tirando o United, né? Mas então, boa vitória importante para chegar aí a 5 jogos, 5 vitórias. Acho que isso é o mais importante, mesmo que não tenha jogando tão bem como a gente viu na temporada passada.
ainda está invicto, ainda está 100% na temporada, 5 jogos na Premier League, 1 na Champions League, 6 vitórias. Acho que é importante para cada vez e daí dando mais confiança. Uma hora vai da liga e o time vai começar a jogar muito. Acho que eu tenho essa convicção. Enquanto isso não acontece, é importante somando pontos, é importante abrindo margem, e o Liverpool já está aí com 5 pontos de vantagem para o segundo colocado. Muito bem. É igual que você comentou também, Leonardo, são jogos que o Liverpool está com a vitória na mão, mas o time parece dar aquele apagão, parece que desaprende a jogar. E são sustos ali que a torcida não precisa passar. Tá ganhando de 2-0, toma um empate, mas ganhou, beleza, mas não precisa de tudo isso. Parece que fica estagnado ali o time, a gente não entende, mas igual que você também comentou, é um trabalho ali com novos jogadores que vieram, é um novo formato de estilo de jogo ali que vai vir. A dor de cabeça que o Arne Slot tem acho que é que todos os técnicos queriam. É o Ekitike que tá jogando bem, agora você contratou o Isaac aí do Newcastle, que é um baita de um atacante. Olha o meio campo que o Liverpool tem. É McAllister, é o Wirtz, é Gravenberch, é os Boslai, sabe? Então é um time que tem tudo para crescer e ser um dos melhores do mundo ali. Me fala hoje um time que bate de frente com o Liverpool. PSG, talvez? PSG tem o Barcelona. PSG e Barcelona, acho que são os dois ali, os principais candidatos ali, né? Os 3 principais candidatos a título de Champions League são esses, atualmente. Muito bem. Mas assim, Vargas, rapidinho. Claro. Que acho que é bom que a gente destacar. Você falou do Gravenberch, e acho que a gente tem que dar o devido destaque a ele. Assim, hoje eu acho que não existe meio campo melhor no mundo do que o Ryan Gravenberch. É um negócio assim assustador que ele joga. E a gente está falando de uma Premier League com tantos bons meio-campistas. Eu falei do Reinders, tem o Caicedo e o Enzo no Chelsea. Vou falar daqui a pouco do Caicedo também, que acabou falhando. Mas é uma competição cheia de grandes meio-campistas, até no próprio Liverpool, a gente fala do McAllister. Mas o Gravenberch que ele está fazendo é realmente assim um negócio assustador. É bizarro a diferença do jogador que chegou a primeira temporada e jogou com o Klopp para esse que se transformou completamente com o Arne Slot, assim, desde a temporada passada, mas ainda mais nessa temporada, chegando no seu auge máximo, assim. Sem dúvidas o principal jogador do Liverpool nessa temporada. É com certeza top 3 da temporada passada, mas por enquanto nessa aqui é indiscutivelmente o melhor. É um nível assim altíssimo, cara, de domínio, de dominar o meio de campo, como eu falei, de pisar na área para fazer gol, como fez hoje, e também no meio de semana, como deu foi dando ali 2 assistências, né? Deu uma para o Salah e a outra, a primeira, o Salah acabou sofrendo a falta e gerou o gol. Então, praticamente 2 assistências, né? Mas da mesma maneira, ali, os 2 gols contra o Atlético de Madrid, os 2 primeiros, são praticamente iguais e com a mesma jogadinha ali entre Gravenberch e Salah. Então, essencial o jogador, assim. É muito legal ver o que o Gravenberch está fazendo. É um dos grandes destaques aí desse início de temporada europeia. Perfeito, Leonardo. Outro clássico que tivemos na rodada foi entre Manchester United e Chelsea. E a gente já não estava vendo um bom futebol da equipe do Manchester United. E também não viu nesse jogo, apesar de ter ganhado do Chelsea. Por incrível que pareça, no final do primeiro tempo, o jogo já tinha 2 expulsões. Né? Um pro lado do Chelsea, outro pro lado do United. E o lado do United foi o Casemiro, que foi o autor do segundo gol. E o destaque dessa partida vai para Bruno Fernandes, que abriu o placar, que também fez um jogo excepcional para a equipe do lado vermelho do jogo. 2-1, não foi um... Eu não sei como que eu vou dizer como foi esse jogo, Leonardo. Não foi um bom jogo, mas também não foi um jogo ruim, por tudo que tivemos ali. Foi um jogo para entretenimento. Para quem gosta de futebol, falou, putz, não sei. Mas teve de tudo nesse jogo, né? Cara, eu acho que o jogo não foi o que a gente esperava, e isso está muito na conta do Maresca, assim. Obviamente a gente vai falar do Robert Sanchez, e aí eu não quero ficar parecendo que é perseguição, parecendo que, né, eu tô falando aqui toda semana, mas a gente fala que não tem como. O Robert Sanchez tem sim os seus grandes jogos, tem sim os seus grandes momentos. Fez isso contra o Bayern no meio de semana contra o Bayern de Munique na Champions League, ele fez um grande jogo ali, apesar de ter levado 3 gols. Tem uma bola do Olise, por exemplo, que ele salva em cima da linha.
Ele tem seus grandes jogos, tem os seus grandes momentos, e o principal deles, obviamente, vocês vão lembrar, foi contra o PSG na final da Champions. Mas ele é isso aí, ele não é um goleiro regular, ele é um goleiro que vai cometer erros, ele é um goleiro que vai te deixar na mão. E numa Premier League, cara, se você quer ser campeão, você não pode ter o Robert Sanchez como goleiro. Porque acontece isso, assim, a saída do gol dele é pavorosa, assim, acho que você perguntar para qualquer ser humano, você prefere tomar um gol com 5 minutos, ou você prefere ter seu goleiro expulso com 5 minutos? Qualquer um que entenda minimamente vai falar que prefere tomar o gol. Claro que ali, na hora, é difícil você pensar tudo, mas você tem que pensar, você tem que ter essa consciência. Você não pode dar um pontapé no cara, no Mbeumo, e fazer aquela falta e acabar prejudicando o seu time pro restante do jogo todo. São as grandes deficiências do Chelsea. A gente fala aqui há muito tempo. O miolo de zaga e o goleiro. O goleiro é isso aí. O miolo de zaga, que entrou com o Chalobah e até com o Fofaná dessa vez, e não com o Tozinho Arabioio, eu acho o Fofaná um jogador melhor, mas é aquilo, é um miolo de zaga que é preocupante. O Chalobah não é um grande jogador, ele já mostrou isso, assim, ele pode evoluir ainda, mas hoje ele não é esse cara para ser titular do Chelsea. O Fofaná eu até gosto mais, mas aí, quando tem a expulsão, dá uma crise existencial ali no Maresca, que eu não consegui entender. Beleza, ele troca o goleiro, né, ele tira o Estevão e coloca o goleiro reserva, o Jorgensen. Mas aí ele vai lá e tira o Pedro Neto e coloca o Arabioio para ficar com 3 zagueiros. Ele fica com o Arabioio, com o Fofaná e com o Chalobah. Que aí eu já não entendi. Você se recua completamente. Beleza. Vamos aqui pelo 0-0 e é isso. Foi essa a ideia do Maresca, claramente. E aí, depois, com 20 minutos, ele tem a infelicidade ainda da lesão do Palmer. E aí ele coloca o Andrei Santos, cara, que assim, que é um jogador de característica completamente diferente. Eu adoro o Andrei, mas é muito diferente do que o Palmer te entrega durante um jogo. Então você recua ainda mais. Praticamente ele chamou o time do Manchester United para cima. Perfeito, e era tudo que o Rubem Amorim queria. O Rubem Amorim, que eu não vou nem falar tanto de Rubem Amorim, a gente mete tanto pau no Rubem Amorim aqui, mas é isso, assim, ele vai conseguir nas convicções dele, ele vai seguir nos ideais dele, que eu acho que não vai dar certo, é muito claro que não vai dar certo, mas era tudo que ele queria. Botou seu time para cima, foi lá, pressionou o Chelsea e fez um bom jogo, querendo ou não, dentro ali das devidas proporções. Primeiro tempo, principalmente. Acha o gol com o Bruno Fernandes, que é chovendo molhado falar de Bruno Fernandes. Tem uma coisa que ninguém pode reclamar nunca na vida em Manchester United, é Bruno Fernandes, e aí eu falo não só desse ano, não só do ano passado, desde que ele chegou ao Manchester United. Isso é Bruno Fernandes, é um dos grandes ídolos da geração aí do United, ele tem temporadas, eu falo aqui, não é... O Bruno Fernandes tem temporadas de bola de ouro, em números, e até em você vendo a partida. Só que ele joga no Manchester United, e aí, né, não tem nem como cogitar isso. Porque é um jogador muito diferente, é um jogador essencial para essa equipe. Mesmo sendo muitas vezes, como é atualmente pelo Rubem Amorim, sacrificado numa posição que ele não joga. Mas ele vai lá, acha o primeiro gol, o Casemiro faz o segundo, e o próprio Casemiro praticamente dá a chance de colocar tudo a perder ali no jogo, sendo expulso numa falta muito besta, numa falta muito imbecil, que o brasileiro não pode cometer. No meio de campo, ele abraça o jogador e toma o segundo amarelo e é expulso. Assim. Poderia ter colocado tudo a perder pro Manchester United, que que conseguiu uma boa vitória, né? O Chelsea até chega o gol ali, mas é aquilo, é um Chelsea que foi pro segundo tempo, se viu ali 10 contra 10, mas que não tinha poder de fogo, não tinha como chegar até o gol, porque o Maresca tirou todos os seus atacantes, tirou todas as suas armas ofensivas. Então não tinha o que fazer. Até chega no gol com o próprio Chalobah, né, de cabeça, mas aí ficou por isso mesmo, não teve força para buscar essa reação, e o United consegue uma vitória interessante, né, que a gente não imaginaria antes do jogo, a gente com certeza colocaria o Chelsea como favorito, mas é uma boa vitória para o United e um Chelsea que, mais uma vez, tem um grande time, tem um grande treinador, mas fica refém das suas limitações, que são muito claras e não te deixam estar no mesmo patamar dos times que vão brigar pelo título. Muito bem. Outro time também que estava vencendo por 2-0, mas deixou o empate acontecer, foi o Brighton. Que, convenhamos, Leonardo, que o segundo gol do Brighton foi falha, né? Foi falha do goleiro. Não pode, um chute daquele lado do campo, tão longe, espalmar para dentro ali. O Brighton chegou 2-0, mas depois o Tottenham começou a dominar o jogo. No jogo começou, não que o Tottenham dominou, mas o jogo tava lá e cá depois do gol do Richarlison, 2-1. O Brighton teve chance, mas o Tottenham foi e conseguiu o empate
num azar ali, que foi um gol contra, né, da parte defensiva do Brighton. Mas foi um jogo legal de se acompanhar. Brighton 2, Tottenham 2. E até ver onde que o Brighton é 14º lugar e o Tottenham está em terceiro lugar. O Tottenham deixou escapar aquela vitória contra o Bournemouth, que o Bournemouth dominou ali. E esse pontinho também contra o Brighton aí era pro Tottenham estar ali em segundo lugar, hein, Leonardo? Cara, assim, achei um tempo para cada aqui desse jogo. Gostei bastante do jogo assim. O primeiro tempo do Brighton eu gostei demais. Gostei muito do que eu vi aqui, de um Brighton que eu ainda não tinha visto nessa temporada de Premier League. Acho que o time do Hursley mostrou uma capacidade ofensiva aqui que eu ainda não tinha visto, assim, que faltava para eu ver desse Brighton e que eu espero desse Brighton. É um time que eu tenho muita expectativa. Ele perdeu peças importantes, já falamos aqui, né? O João Pedro, o Estupinhan, mas ainda assim é um time muito forte, que tem um coletivo muito bom. Eu gostei do que eu vi no primeiro tempo, assim, o Brighton chega ali ao 2-0, jogando bem, pressionando o Tottenham, encurralando o Tottenham, primeiro com o Minté, depois com o Ayari. Então, faz ali um 2-0, parecia que estava tudo certo, mas o Richarlison vai lá e diminui ainda no finalzinho do primeiro tempo, né? E mais um grande jogo do Richarlison, né? A gente tem que falar aqui do Richarlison. Está jogando muito bem, está fazendo bons jogos, assim, entendeu completamente o que pede o Thomas Frank. Ele é o centroavante do Thomas Frank por causa que ele entendeu o estilo de jogo do técnico e consegue executar dentro de campo perfeitamente o que o treinador pede. Que é justamente essa marcação-pressão, essa marcação em cima, e ele irrita todos os zagueiros. O Richarlison é um cara, assim, no bom sentido que eu tô falando, um cara chatíssimo de se enfrentar, cara. Ele te atrapalha o tempo todo, ele briga por todas as bolas. E mais uma vez ele fez isso aqui. Grande jogo do Richarlison, que é retribuído com um gol ali, na insistência mesmo, justamente disso que eu tô falando, ele insiste ali pela bola, vai lá, faz o gol, diminui pelo Tottenham ainda no final do primeiro tempo, e aí eu acho que o Brighton cai no segundo. Acho que tem o mérito do time do Thomas Frank, sim, que melhora, o Tottenham melhora no segundo tempo, mas acho que o Brighton dá uma caída e aí permite o Tottenham dar uma pressãozinha ali, principalmente no final do jogo, enfileirando algumas oportunidades. O goleiro, o Verbruggen, ele faz boas defesas, boas intervenções, mas aí não consegue evitar o gol contra, infelizmente, ali a infelicidade do Van Heck, que acaba colocando a bola contra as próprias redes e deixa o jogo empatado. Sobre o Vicário, você perguntou, achei sim falha do Vicário no segundo gol do Brighton, acho que dava para ele ter defendido, afinal a bola foi na mão dele, ele acaba não conseguindo espalmar para fora, ele acaba espalmando para dentro do gol, mas no mais é isso, assim, achei um jogo bem divertido, bem legal, de um tempo para cada, assim, acho que é dois times que eu sou muito interessado em ver, acho que cada um nas suas proporções, o Brighton um pouco abaixo, o Tottenham eu coloco com uma expectativa a mais, outro que jogou na meio de semana, venceu o Villarreal estreando na Champions League por 1-0, e eu tô muito ansioso, assim, acho que os dois resultados negativos do Tottenham nessa Premier League, esse aqui é um resultado até normal, se empatar fora com o Brighton não é o fim do mundo, e a derrota pro Bournemouth, a gente já falou aqui, o Bournemouth foi o grande destaque da temporada. Óbvio, perder em casa não é legal, e o Tottenham era favorito para aquele jogo. Mas é um time do Iraola que é uma sensação do campeonato, é um treinador estupendo. Eu já falei aqui que vou falar toda semana de Iraola, então vou falar. E foi lá e venceu acabou sendo derrotado pelo Bournemouth em casa. Então são dois resultados, querendo ou não, normais. Os 3 jogos ali, os outros 3 jogos foram vitórias. Então eu vejo uma evolução muito clara, até porque não tinha como não ser assim, de um Tottenham da temporada passada para esse Tottenham aqui. Eu estou bastante animado com o trabalho do Thomas Frank. Vamos para o nosso jogo de destaque, que é o West Ham 1, Crystal Palace 2. E o West Ham ali já mostrou que vai ser difícil essa temporada. Perdendo mais uma, agora perdendo em casa, não tirando o mérito do Crystal Palace, que vem fazendo uma boa campanha até então, tá na 5ª colocação ali, e junto com o Liverpool, o Leonardo, são os dois times que não perderam ainda no campeonato. Então o jogo de destaque vai para o nosso West Ham 1, Crystal Palace 2, e que segundo gol do Crystal Palace, aquele voleio, hein? Não te pega de jeito aquele voleio não, Leonardo. 2-1. E uma pergunta aqui para você também, nessa análise do jogo. No meio da temporada ali, não dá para o Paquetá já mudar de áreas ali, já que todas aquelas acusações de aposta ali já acabou?
O Manchester City não pode vir tentar contratar, é uma boa para o Manchester City, ou em que time o Paquetá se encaixaria aí nesse meio de temporada, e também análise do jogo de Crystal Palace 2, West Ham 1. Cara, eu acho que no caso do West Ham, eu vou até falar rapidinho do West Ham, porque eu quero muito falar desse Palace, assim, que a gente fala muito do West Ham aqui, querendo ou não, toda semana. Mas sobre o Paquetá, eu acho que ele teve perto aí, dizem, né? Rumores falam que ele teve perto de estar no Aston Villa, mas ele preferiu ficar no West Ham, até ali com uma forma de gratidão por tudo que o West Ham encarou e apoiou ele no momento difícil. Então ele até faz o gol ali na vitória contra o Nottingham Forest, pega ali, faz o sinal do telefone, desligando e beija o escudo. Então, um claro sinal de quem quis ficar, de quem escolheu ficar no West Ham. Acho que de City passou esse bonde, acho que não, o City não vai mais atrás do Lucas Paquetá, acho que o City se resolveu na posição de meio de campo ali, contratou jogadores, e não vai fazer esse movimento. Talvez possa surgir outro time interessado, um time que seja mais benéfico para ele, porque o time do West Ham é muito ruim, é time muito limitado, o trabalho do Graham Potter é muito fraco, então talvez para ele seja assim o melhor caminho sair. Só não sei se ele quer isso. Ele já mostrou que tem uma gratidão pelo que o clube fez para ele, como o clube apoiou ele no momento delicado. Eu não sei se ele quer isso. Do West Ham eu acho que é muito isso aí, é mais um jogo fraco, assim, que até em algum momento ele conseguiu equilibrar, mas fica claro a diferença técnica, a diferença dos dois times. Assim, o Crystal Palace é um time muito bem treinado, é um time bem bom, assim, a gente já vem falando, é o atual campeão da FA Cup, é o atual campeão da Community Shield, então não é pouca coisa. O trabalho do Oliver Glasner é muito bom, e a gente vê um time muito organizado dentro de campo, assim, um time que sabe o que faz com a bola, sabe o que tem que fazer, e a todo momento, assim, você via o jogo, você sabia que o empate parecia questão de tempo no placar, assim, seja no 0-0, seja no 1-1, o Palace merecia a vitória o tempo inteiro, assim, e parecia que estava perto de fazer o gol a cada momento, e consegue fazer isso ali em duas oportunidades, seja a primeira com o Mateta e a segunda com o Mitchell. E o Mateta, chovendo molhado, fala dele aqui também, que centroavante maravilhoso, assim, acho que um achado do Crystal Palace que te entrega muito, assim, acho que não são todos os times da Premier League que tem um centroavante que te entregue tanto como o Palace tem. Perdeu um jogador muito importante, que foi o Eze, quase perdeu o seu capitão, o Guerre, conseguiu manter. Se reforçou ali nos últimos dias de janela, trouxe o R. Pino, que é um jogadoraço, assim, acho que vai ser fundamental para essa temporada do Palace, vinha se destacando muito em La Liga. Então, um Palace assim, muito forte, cara. Você falou bem aí, o único invicto junto com o Liverpool, né? O outro era o Chelsea, mas o Chelsea perdeu para o Manchester United. Então, assim, não é surpresa não, tá? Algumas pessoas podem olhar a tabela e ver, pô, só tem 2 invictos, o Liverpool e o Palace. Surpresa, mas não é não, assim, acho que é fruto de um trabalho muito bem construído desde a temporada passada pelo Oliver Glasner, que vem dando resultados atrás de resultados. O Palace é um time para a gente ficar de olho aí, porque eu acho que vai brigar por competição europeia firme aí. Champions eu acho que é um pouco demais, até porque o elenco não se compara com os demais. Eu não duvido, mas eu acho um pouco demais. Agora, a Europa League, que já deveria estar, né, nessa temporada, por vencer o FA Cup, mas acabou sendo rebaixado por conta do esquema de multiclubes ali, do John Textor, que acabou tendo o Lyon já na Europa League, colocando o Palace na Conference. Eu acho que vai de novo brigar por competições europeias. Acho que vai brigar por Liga Europa aí nessa temporada também. Muito bem, Leonardo. Vamos então passar a próxima rodada da Premier League. O que a gente vai falar no programa que vem, já vou avisando aqui que temos mudança, tá? A partir de hoje, nesse vídeo que você está vendo, você já viu que não saiu na quarta-feira. Saiu na terça-feira, sim, às 18 horas. Por quê? Porque mais para frente ali vai ter jogos na quarta-feira, na quarta e na quinta ali da Premier League. Então, para a gente conseguir manter o nosso ritmo aqui, para a gente conseguir gravar o programa para vocês na terça-feira, então. Vai ficar mais quentinho para você também, pô. A rodada terminou, já tem o vídeo aí. E já tem, às vezes tem jogos até na segunda-feira, né? Então, Exato. na segunda, na terça-feira já tem ali a análise dessa rodada da Premier League aí. Fechou? Então vamos lá para a próxima rodada, a rodada de número 6. Semana, começa no rapidinho, sábado. Vargas. Meio de semana de Copa de Liga, né? Os grandes estreiam na Copa da Liga Inglesa. O Liverpool pega o Southampton amanhã, já na terça-feira. Só vou pegar aqui os jogos. Amanhã. Certinho, para não falar bobagem. O Liverpool pega o Southampton amanhã.
O Arsenal pega o Port Vale também amanhã. Não, o Arsenal na quarta-feira, 4 horas da tarde. Tottenham também 4 horas contra o Doncaster Rovers. Manchester City, quarta-feira, contra o Huddersfield Town. Deixa eu achar o Chelsea United aqui. Chelsea joga amanhã, assim como o Liverpool joga com o Lincoln City amanhã, 15:04. E o Manchester United não tá aqui, né? Por que, Vargas? Sabe me dizer por que o Manchester United não tá aqui? Ah, vexame! Passou o vexame aí. O time lá da quarta divisão. É incrível. Os 5 do Big Six estreiam aí nessa semana na Copa da Liga Inglesa, a Carabao Cup. Se tudo der certo, amanhã Southampton vence, tá? Apesar que perdeu no final de semana por 3-1 pro Hull City. Cara, eu acho que o Southampton não sobe, mas não é programa do Southampton. A gente volta aí depois falando. Vamos então para o dia 27 de setembro, onde o Manchester United, que vai descansar esse meio de semana, enfrenta o Brentford às 8:30 da manhã no sábado. Também no sábado, dia 27, o Leeds enfrenta o Bournemouth às 11 horas da manhã. Chelsea e Brighton também às 11 horas. City e Burnley, Crystal Palace e Liverpool fecham a rodada das 11 horas da manhã no sábado. Um pouquinho mais à tarde, ali às 13h30, temos Nottingham Forest e Sunderland. Já para fechar no sábado, às 4 horas da tarde, Tottenham e Wolverhampton. Já no domingo, às 10 horas da manhã, o Aston Villa enfrenta o Fulham. O Newcastle enfrenta o Arsenal, 12:30. E na segunda-feira, às 4 horas da tarde, Everton e West Ham. Leonardo, é isso por hoje. Festa do Chá fica por aqui. A gente volta na semana que vem com tudo sobre o que foi a Copa da Liga e mais a rodada da Premier League. Leonardo, muito obrigado. Agradeço de coração a participação e principalmente a sua participação aqui, que ficou no programa de hoje para assistir esse programaço, hein? Então, se inscreva no canal. Nossa meta é 2.000 inscritos. Comente, deixe sua curtidinha, compartilhe aí com a família inteira, com seus amigos também, para que mais gente possa aproveitar da melhor liga do mundo, que é a Premier League. Beijo a todos e até semana que vem. Valeu!